tarde, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um programa A Sua Casa Ideal. E hoje nós vamos aqui começar uma série que vai durar do dia 15 ao dia 29 agora de junho sobre atalhos e obstáculos de como você pode construir a sua casa do zero e sem recurso. Por que eu resolvi montar assim uma série especial sobre isso? Porque muita gente tem me perguntado ao longo desses últimos semanas e tal, de muitas dificuldades que elas têm para construir a casa, muitas dúvidas, e eu resolvi explicar como é que isso funciona. E o tema de hoje vai ser a modalidade de aquisição, terreno e construção, que é uma das rotas aí para você atingir o seu objetivo. Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Danilo. Eu sou engenheiro especialista em construções residenciais de alta performance, o que significa o maior resultado com o menor custo, tá bom? A gente tem feito uma série de programas aí para vocês, passando conteúdo de valor, de como vocês podem performar bem a obra, como vocês podem construir a sua casa do zero, tá? E mesmo sem recurso, mesmo sem experiência, né, de uma forma mais simples, mais prática, aonde eu te guio aí nessa jornada. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, tem muita coisa acontecendo no mundo, na nossa situação, as necessidades mudaram, muitas pessoas viram que a casa que elas estão morando, onde elas estão morando, já não atende mais, muita gente vai trabalhar em home office, muita gente vai ter que trabalhar em casa, enfim, ou as famílias vão se unir, precisa de um espaço maior, enfim. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre esse momento, que é o melhor momento para construir, mas eu vi que tinha um ponto que estava meio assim, difícil às vezes de eu estar passando, porque aquele negócio de trabalha todo dia com isso, às vezes fica claro pra gente, tal, que é como é que funciona a modalidade de aquisição de terreno e construção, como é que eu consigo construir a minha casa, como é que eu faço essa jornada. É mais ou menos o equivalente a uma viagem, né? Quando você vai fazer uma viagem, você fala assim, olha, chega lá um amigo, fala assim, vamos viajar? Vamos? Ah, que legal, tal. Muita gente sai lá, você tem que ter um planejamento inicial. Tá, mas nós vamos viajar quando? Nós vamos viajar para onde? Quanto tempo nós vamos ficar? Nós vamos de avião, nós vamos de carro, nós vamos de ônibus, nós vamos de navio. Então você tem que ter uma série de informações. Para quê? Para que você possa se preparar. É justamente isso que eu falo dos atalhos e obstáculos que você vai enfrentar, né? Porque o que é um atalho? Um atalho ele faz você chegar mais rápido ao seu destino, que é a sua casa nova, e com mais segurança, aonde você se previne de eventuais acidentes de percurso, problemas que você venha a ter na obra, como problemas de ações trabalhistas, como contratos, como contratação de mão de obra, enfim, tudo isso vai ser um obstáculo. E nós vamos agora, de dia 15 até o dia 29, todo dia, às 15 horas, eu vou gravar para vocês, eu vou estar aqui fazendo uma live sobre atalhos e obstáculos nessa jornada, tá certo? Então tá bom, agora vamos lá para o primeiro episódio do nosso dia. O que é basicamente a modalidade de aquisição de terreno e construção? É uma modalidade que é exclusiva, ela é única no mercado da Caixa, que é o maior hoje agente financeiro do país na área habitacional, que detém praticamente 85% do mercado. E ela torna você como se fosse uma construtora individual. É uma construtora que a gente chama aqui pessoa física. Você vai construir a sua casa. E como uma construtora, a construtora quando constrói e vende para você, ela pagou a mão de obra, ela comprou os materiais, ela administrou a obra e depois ela vai pôr uma margem, pagou os impostos e tudo mais, ela vai pôr uma margem em cima que é o lucro dela. Nesse caso, essa última etapa, o lucro é seu. Por isso que eu falo sempre, né, que é a forma mais inteligente que eu entendo hoje de você construir um imóvel a preço de custo dentro do seu orçamento é você fazer por essa modalidade.
Então, só que ela tem uma série de características. Então, voltando ao caso da viagem, você precisa ter uma série de informações antes de você fazer. Porque eu já vi, né, eu lembro muito, quando a gente falava lá, que meus filhos eram pequenos e tal, a gente falava assim, olha, vamos viajar. Eles saíam correndo, iam lá, pegavam a mochilinha deles, catavam, enfiavam um monte de roupa, brinquedo, não sei o que, e falavam, tô pronto, papai. E aí eu falava assim, mas eu nem falei quando nós vamos, nem falei para onde nós vamos, né? Aonde nós vamos, se tá frio, se tá calor, o que a gente vai encontrar lá de temperatura. Mas eles estavam tão naquela empolgação que eles faziam isso. Então eu vejo muitas pessoas, né? Esse é um atalho que a gente vai cortar agora, que começam a fazer isso correndo, começam a pensar, não, eu preciso construir e tal, vão lá e contratam, por exemplo, um profissional da área, um arquiteto para fazer o projeto dela. Aí chega para o arquiteto e fala assim, olha, eu quero que no meu projeto tenha isso, aquilo, tal, tantos dormitórios, piscina, cozinha de conceito aberto, né? Assiste muito pessoal, assiste Irmãos à Obra, Ame ou Deixa, Reforma do Velho ou Novo, enfim, né? E tem aqueles conceitos todos que tem hoje muito no mercado, e a pessoa às vezes coloca lá as necessidades e desejos, mas esquece de uma coisa, aquilo tem, e o arquiteto vai gostar, quanto mais você pedir, mais ele vai fazer, porque ele está contratado justamente para que você possa, que ele possa transformar a sua ideia, o seu desejo num projeto. Mas muitas vezes ele não está casado com o alinhamento da sua realidade. Então eu vejo muita gente ou se frustrar porque não consegue fazer aquilo, ou começar a gastar dinheiro antes de começar a obra. Por quê? Porque ele vai ter que fazer um realinhamento. Porque na realidade você tem que fazer todo um planejamento, e esse planejamento ele passa por 3 etapas grandes. A primeira que eu sempre falo para vocês, a clareza, vocês têm que ter clareza, porque muitos de vocês nem terreno têm. Então essa modalidade é para você também? Você pode construir mesmo, mas eu não tenho terreno, então você vai escolher o terreno, você vai comprar o terreno vai ser quitado, você vai ter o dinheiro da obra de ponta a ponta para você poder fazer a obra. Mas como é que funciona? Isso é o que a gente vai falar aqui nessa série de lives, porque é um assunto bastante extenso, ele é bastante detalhado, e você performar bem a obra, eu te garanto uma coisa, isso eu te garanto e vou te provar durante essa série, vou te trazer alguns exemplos aqui, testemunhos e tal, que você vai construir muito mais metros quadrados por real investido. Então, o que significa isso, Danilo? Basicamente, se você tiver lá, eu tenho lá 100 mil para fazer minha obra, e dá para fazer lá, sei lá, 50 metros quadrados, só dando um exemplo. Se você seguir todas essas orientações que a gente vai falar, conhecer as dificuldades, conhecer os obstáculos, conhecer aquilo que te impede às vezes de chegar lá, eu garanto para você, e com aqueles 100 mil você não vai fazer 50 metros quadrados, você vai fazer muitos mais metros quadrados, né? Então é isso que eu venho passar para vocês. Então vamos lá, vamos discutir como é que faz isso. Então o primeiro ponto, né, que a gente fala sempre da clareza, você ter clareza do que você quer, você precisa de alguns atalhos. E qual é um atalho? Né? O atalho é aquilo que eu falei, ele te leva mais rápido e de forma mais segura. E um dos atalhos começa com você fazendo a primeira avaliação da sua capacidade financeira. Mas o que é isso, Danilo? Saber exatamente o quanto você tem dinheiro, mesmo que, mas eu não tenho R$1, mas eu posso fazer? Pode fazer, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que você faz. Mas alinhar a sua capacidade financeira, quer dizer, aquilo que você tem de dinheiro, aquilo que você pode pagar de prestação, aquilo que você vai gastar quitando terreno, comprando terreno ou na sua obra, com a sua necessidade e o seu desejo. Porque é muito diferente quando você pega e fala para uma pessoa, por exemplo, vamos falar com o arquiteto. A gente está lá falando com o arquiteto e tal, que você quer uma casa. Só que é o seguinte, fala assim, olha, eu quero uma casa, ela tem que ter X dormitórios, ela tem que ter essas características,
mas eu tenho 100 mil para gastar na obra. Aí o arquiteto vai parar e falar, espera um pouquinho, ele vai ter que alinhar com vocês, né? Olha, talvez não dê para fazer 4 dormitórios, tá certo? Talvez dê para fazer 2 dormitórios com uma suíte, e eu posso construir talvez o seu home office lá no fundo, tá certo? Na área externa, ou a gente pode fazer numa primeira etapa, que muita gente faz, né? Constrói a casa e depois vai construir a área de lazer lá no fundo, uma piscina, seja a área de churrasqueira, ele faz uma segunda etapa. Então é muito importante esse alinhamento. Por quê? Eu vou dar um exemplo que ocorreu aqui não faz nem muito tempo. Chegou um cliente, né, que a gente faz aquele atendimento, né, com o pessoal no físico, agora está meio proibido, né, por causa do momento que nós estamos vivendo. Mas ele veio com um projeto maravilhoso. A casa dele tinha 4 suítes, assim, ela era um formato de um U, no centro tinha uma piscina, um salão de jogos imenso, tal. Eu sei que a casa tinha mais ou menos cerca de uns 350 metros quadrados, né? E ele falou assim, não, eu queria construir essa casa. E eu falei, tá bom, o seu projeto é muito lindo, muito bacana, eu gastei, fiquei bastante tempo, especifiquei e tal. Aí nós fomos ver a capacidade dele e aquela casa estava basicamente 3 vezes acima daquilo que ele efetivamente conseguiria, teria condições de fazer. E eu falei para ele o seguinte, olha, você aqui agora você tem 2 alternativas. Ou você realinha o seu sonho, ou você vai arrumar mais dinheiro. E realinhar o sonho dele era uma dor muito forte. Por quê? Ele teria que dar todo o dinheiro que ele gastou para fazer um projeto arquitetônico, ir para passar para a prefeitura, pagar a taxa, pegar o alvará e tudo mais, ele teria que deixar de lado, porque ele teria que voltar ao ponto inicial. Eu falo muito para as pessoas que o mais importante que você tem na sua jornada, que se você está pensando em construir uma casa, é você estar na direção certa. Até mais do que a velocidade, porque se você correr no momento que você não pode, que nem você está na estrada, né? Você tem lá uma velocidade limite, às vezes muda, né? Você está numa estrada, a velocidade é 100 por hora, tem trechos que cai para 60 km por hora. Assim é a sua jornada. Por isso que a gente diz muito para as pessoas que esse alinhamento, ele traz uma visão muito grande, onde você vai economizar tempo, você vai economizar energia, você vai economizar dinheiro, você vai economizar dor de cabeça. Então o objetivo da série é justamente isso, falar para vocês quais são os atalhos que você pode ter até chegar lá e colocar a chave na porta da sua casa e fazer a sua mudança e estar morando na sua casa do ponto que você está agora, né? Então vamos chamar que é o ponto zero, né? Seja lá o que for zero para você. Por isso que mais importante que a velocidade é a direção, é você estar na direção certa. Então eu convido vocês, acompanhem a gente até o dia 29, todo dia eu vou estar fazendo uma live, passando esses atalhos, esses obstáculos aqui. Eu quero dar uma sacada legal para vocês. Bom, como é que a gente faz? Se o primeiro passo é o alinhamento, a gente tem que fazer isso para não ter o problema desse cliente que veio. Por quê? Até coincidentemente, isso foi uma coincidência mesmo grande, você passou acho que cerca de 2 ou 3 semanas depois, chega um casal jovem, tinha 3 anos aí de casado, e vieram juntando todo o dinheiro, tinham comprado um terreno no mesmo local, assim, no mesmo condomínio, né? E vieram falar assim, olha, a gente quer construir uma casa. A gente tem um pouquinho só de dinheiro, eles realmente tinham um pouco só, e eu quero saber como faz. Aí a gente começou, então vamos alinhar aqui, vamos ver qual é a sua capacidade financeira. Bom, vem lá, beleza, sua capacidade financeira é essa. Agora vamos adequar qual é o seu projeto. Qual é o tamanho de casa que faz, qual o tipo de acabamento que dá para enquadrar dentro dessa realidade. Para quê? Para não ter. Eu lembro até tem uma passagem na Bíblia, independente do que você acredita ou não, que fala lá, né, que quem não para calcular o custo de erguer uma obra antes de iniciá-la,
a fim de poder terminá-la? Pô, até na Bíblia, né? Então, independente do que você acredita ou não, né? Eu só estou falando um exemplo de um livro que para muitos são históricos, para outros é religioso, né? Para mim é o mais importante e tal. Ele ensina que você tem que fazer isso. Então, nessa modalidade aquisição, terreno e construção, a primeira coisa que a gente faz, que é o passo, a gente chama de passo zero, é realmente ver qual é a sua capacidade financeira, para começar a alinhar a sua expectativa. Então, a gente vê muito nesses programas, quando tem lá, que eu citei agora, que tratam de reforma, compra de casa, vocês podem dar uma olhada que a pessoa fala assim, mesmo lá nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá onde que é os programas e tal, países como de primeiro mundo, tal, que o cara vai lá e fala assim, eu quero uma casa, eu estou morando numa casa assim, eu quero uma casa que tenha isso, aí o cara leva, quanto custa essa casa? Essa casa custa tanto, puxa, mas é o dobro do que eu queria. Aí o que eles fazem normalmente no programa? Então você tem que comprar uma casa menor, mais velha, reformar, tá certo? Que é o conceito do programa. No nosso caso, o conceito aqui é que você venha construir a sua casa. Hoje, dentro das suas necessidades, porque a sua casa passou a ser escola, passou a ser lazer, passou a ser academia, passou a ser diversão da família e até moradia, o que ela já tinha. Então a casa ganhou funcionalidades, maiores. Então é muito importante hoje você trabalhar isso. Isso você vai trabalhar como? Com um profissional da área, provavelmente um arquiteto que vai lá desenhar para você e tal, né? Eu brinco muito que eu não faço nada, pra você ter uma ideia, eu não faço nada sem arquiteto, nada. E embora eu seja engenheiro, não faço nada. Porque os arquitetos têm umas sacadas legais, só que você não der uma segurada nele, ele viaja. Porque eu lembro agora de um exemplo que a pessoa que viu muitos programas queria um conceito aberto, com pé direito duplo, ficou lindo. Mas só de estrutura, de sustentação para aquela obra, se gastou cerca de 10% a mais do que o valor todo da casa, com fundação, viga, colunas e tudo mais. E ali, se tivesse um pilar que ficaria, a gente até discutiu muito, eu tentei fazer eles reverterem a situação, um pilar que estaria numa área que ocuparia bem uma área central, mas que ali tinha uma prateleira ali que vai ficar de madeira, ela estaria meio embutida, eles teriam economizado isso. Então, só que o projeto já estava aprovado, o projeto já estava feito. Então é aquela história, voltando aqui da viagem, né? Muita gente quer viajar e fala assim, eu lembro muito que aconteceu com a gente mesmo, né? Surgiu uma oportunidade, olha, precisa ir para os Estados Unidos e tal. Então, legal, tal, que vai fazer? Pô, mas para ir para os Estados Unidos, né, você tem que ter visto, e visto você não consegue da noite para o dia. Você tem que ter a sua carteira de vacinação preparada, também não é da noite para o dia. Então tem regras para você se adaptar. Então não é só você chegar, eu quero ir para tal lugar. Não, você quer ir, tá. Mas vamos ver. Então esse é o conceito. Então hoje é o programa inaugural e nós estamos conversando um pouco aqui sobre essa modalidade. Agora vamos lá continuar. Então tá, a gente vê isso como é que funciona, beleza? Então nós temos lá uma adequação entre a nossa realidade financeira, a sua realidade financeira e aquilo que a sua necessidade e desejo. Pô, adequou, legal. Então tá, aí a gente vai partir para uma segunda etapa. Porque lembra que eu falei no início? Você passa a ser o construtor. Então você vai gerenciar a sua obra. Lembra que a construtora pega, ela faz todos esses papéis, só que ela coloca um lucro e te vende o imóvel pronto. Nesse caso, você vai fazer todas essas etapas. Quando eu falo fazer, aí que tá, é você gerenciar. E você fala assim, puxa, mas será que eu consigo? E o tema de amanhã é justamente, será que é para mim? Será que eu consigo? Amanhã eu vou explicar para vocês como que você faz para conseguir isso. Porque eu estava conversando com uma pessoa que é de outro estado
Para vocês terem uma ideia, ele trabalha há uns 10 anos com essa modalidade. Ele já fez 600, mais de 600 casas. Então, sim, é possível você construir. E muitas dessas pessoas construíram sem saber nada de obra, sem ter muitas vezes um recurso sequer para iniciar. Fala, Danilo, como que eu posso construir uma casa se eu não tenho recurso? É justamente essa modalidade, ela te financia o recurso para você iniciar. Então você até antecipa às vezes a medição para que você possa iniciar a sua obra. Aí vai a obra sendo acompanhada, tem um cronograma físico e financeiro que vai trazer para você muita tranquilidade, porque você vai ter uma garantia dupla, a garantia de quem está executando e a garantia de quem está vistoriando. Então é uma jornada assim mais segura. Mas muita gente fala para mim, poxa, mas que atalhos que eu preciso pegar? Bom, primeiro, esse que a gente está discutindo, ter a clareza que você precisa fazer. O outro é ter um método. O método é mais ou menos o que a gente está falando aqui do GPS, né? Traçando um paralelo com a viagem. Você às vezes precisa ir de um lugar para outro e tal. Se você está numa estrada, tudo bem, ainda é um pouquinho mais fácil, tem umas placas, mas se você está numa cidade grande, tipo São Paulo, e você precisa se deslocar, por exemplo, da Zona Sul para a Zona Leste, você precisa de alguém que te conduza nessa jornada. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu vou conduzir você a chegar nessa jornada lá no seu ponto de destino, que é você estar entrando na sua casa nova, né? E dá para construir rápido? Dá. Eu sempre falo que a construção, ela, até 6 meses você pode estar na sua casa. É claro que a gente não conta o tempo de aprovação, tá bom? A gente não conta o tempo de aprovação. Por quê? Porque tem cidades que a aprovação é muito rápida, mas tem cidades que às vezes você leva 2, 3 meses só para aprovar, ainda mais quando você tiver condomínio, tem que aprovar no condomínio primeiro, aí vai para a prefeitura, aí volta para o condomínio. Então, às vezes estranho. Mas eu estou falando em termos de obra, dá sim para você fazer a casa. Então, daria para eu fazer a casa até o final do ano? Dá, no momento que nós estamos aqui, no mês 6, né? Dá até dezembro. Se você tiver tudo aprovado, o alvará pronto, você fizer todos os passos, você consegue. Né? Mas existem muitas coisas que você tem que saber antes. Por isso que eu sempre falo, com cuidado um pouco com a velocidade, não sair atropelado. Porque do mesmo jeito que você precisa ter essas informações, você precisa ter o quê? Planejamento. Então, quando a gente faz esse alinhamento, né, da parte da sua capacidade financeira, com os seus desejos, suas necessidades, você entra num novo estágio de clareza e aí você vai começar a se planejar. Aí você começa assim, poxa vida, essa obra eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, eu vou precisar guardar um dinheiro para isso, ou o dinheiro que eu tenho mais do que eu vou conseguir emprestar, vai dar para fazer uma casa assim, uma casa que tenha isso, talvez você abra a mão daquilo, ou talvez você possa acrescentar mais um dormitório, mais um banheiro, mais uma piscina, mais uma vaga de garagem, eu não sei o que você quer, né? Mas sim dá para você fazer. E uma coisa que eu acho muito importante, né? Até deixei anotado aqui, tá? Uma colinha para eu não esquecer nada, que como é que as pessoas normalmente fazem. Eu estava falando com vocês, elas vão lá, contratam o engenheiro, faz lá, tudo mais e tal, e aí, o que acontece? Não consegue executar. A pessoa se frustra, fica às vezes tão chateada que ela sonhou tanto com aquilo que ela quase não aceita ter que voltar ao ponto zero e refazer aquilo, e ela fica parada. E o que acontece? Ela não sai do lugar. E tem um jeito certo de fazer. Qual que é o jeito certo de fazer? Você alinhou a sua expectativa, contratou o profissional para fazer. Você vai preencher vai passar por todas as etapas iniciais, como escolha de quem vai fazer a obra para você, que é super importante. A gente vai discutir aqui um pouco sobre os contratos, os cuidados. Eu estava falando com o cliente um pouquinho antes de você chegar, até a gente entrou em cima da hora e tal. Ele está terminando a obra dele e ele ainda não conseguiu ligar a água e o esgoto da casa dele. Imagina, ele está terminando a obra dele está para entregar aqui em 2 semanas
e ele não ligou. E a concessionária falou para ele o seguinte, olha, nós não temos disponibilidade. Só que isso era uma coisa para ele ter visto lá no ponto zero, antes dele começar a fazer a obra. Então a gente tem aqui um vídeo lá no canal que fala sobre mobilização, lá a gente fala que você tem que ter água, esgoto, energia já lá no seu lote, no seu terreno, para você começar a construir. Esse é um baita de um problema. Então esse atalho que a gente vai, a gente desviando desses obstáculos para que nada venha parar a gente, que é legal. Eu uso muito quando eu estou em São Paulo, né? A gente usa o GPS, tem a Waze, não estou ganhando nenhum nada aí para falar, mas ele te fala, olha, aqui está congestionado, aqui está com trânsito, ele te dá o tempo mais ou menos de percurso, né? Isso vai mudando a cada trecho que você evolui. E o que você precisa fazer, né? É uma coisa que, voltando aqui um pouquinho que eu disse antes, você precisa ter fé, você precisa acreditar no GPS, que o GPS vai te levar para lá. Então, para que você possa performar bem a sua obra, você sim precisa saber todos os requisitos que você vai ter no caminho. Porque eu tenho certeza, olha, são mais de 30 anos, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu encontro que tem problemas. Muitos fazem um levantamento inicial da obra, que a gente vai falar um pouquinho agora, e ele não é correto, porque ela fez só um projeto arquitetônico, ela não fez um projeto executivo, ela não fez um projeto elétrico, ela não fez um projeto hidráulico, ela não fez uma compatibilização de projeto, ela não fez um projeto estrutural, porque tem uma das coisas que eu vou tratar aqui, um dos maiores obstáculos, é que a pessoa fala assim, não preciso de tudo isso. Não, você precisa, porque é isso que vai fazer você economizar muito, tanto tempo, quanto dinheiro, quanto energia, e no longo prazo, manutenção, para que você não venha ter. Então, Danilo, como é que eu faço? Então, vamos lá. Todo dia eu vou dar uma sacada, uma dica de como você pode fazer alguma atividade, tá? Então, hoje nós vimos que o quê? Só dando uma recapitulada aqui antes de eu dar a dica. Nós vimos que, sim, é possível construir uma casa do zero? É possível. É possível construir sem recurso? É possível. Mas, para que você faça isso bem, eu vou te dar atalhos e obstáculos, atalhos que você ir mais rápido e mais seguro e obstáculos que você vai ter que transpor durante a sua jornada. Vimos que é importante você fazer um planejamento, você ter as informações necessárias, você fazer um alinhamento, porque nessa modalidade não tem jeito, você vai ter que ter esse alinhamento, porque é esse que vai permitir que você consiga atingir o objetivo. Tá. Vimos também que você precisa confiar em todo o processo, você precisa fazer o passo a passo, você precisa estar vendo, e eu vou estar falando isso agora nessa série, que é justamente para que você entenda quais são esses obstáculos. Então hoje é uma aula mais ou menos introdutória, que uma live introdutória, e que você precisa fazer. Então qual que é o primeiro passo? Pô, a gente falou tanto de ajustar, né, expectativa, quanto a essa capacidade financeira, como é que eu posso fazer? Nessa modalidade, ela é uma maneira simples de fazer, você pode fazer uma simulação. Como assim uma simulação? É uma simulação. Se você entrar lá no site da Caixa, é www.caixa.gov.br, entra lá simulador habitacional e você vai fazer a simulação lá. Basicamente, eu vou dar umas dicas aqui de como é que você faz essa simulação para você, pelo menos, ter uma ideia, tá? Isso aqui não é só para você ter uma noção. Se aquilo que você está pensando, lembra lá dos irmãos da obra, que ele leva lá, o cara leva lá, a casa custa X, poxa, mas eu tenho meio X para gastar, então você vai ter que adequar. Isso é mais para ou menos para você ter uma noção de qual é a sua condição. Então você vai entrar no site, vai clicar lá em simulador, vai abrir uma série de opções, ele fala lá qual opção que tem, você vai abrir lá, né, tipo de imóvel, aí tem lá imóvel novo, imóvel usado, você vai clicar em construção, beleza? Você criou em construção, ele vai aparecer outras páginas para você ir preenchendo, vai aparecer qual é a cidade, qual é o estado,
tá certo? Isso varia muito, é muito importante você colocar a cidade, ele pede primeiro o estado, depois a cidade, porque é diferente a valorização para cada região. Uma coisa é você construir em São Paulo, outra coisa é talvez você construir no norte ou nordeste do país, outra coisa é você construir na praia, outra coisa é você construir talvez no interior do país, enfim. Então é muito importante, porque cada cidade tem um valor e tal, então é muito importante você colocar isso. Depois lá você vai preencher os seus dados, como CPF, telefone, data de nascimento, e tem um item que é hiper, triple, super importante, que é a sua renda. A renda é tão importante que eu vou fazer um episódio só sobre isso, tá? Por que a renda é importante? Porque ele vai ditar muito a sua capacidade financeira. Ah, Dani, mas qual que é a minha renda? Tal? A renda é aquilo que você ganha no total, por isso é tão importante. E assim, é tão legal o sistema que se você é casado, se você trabalha, sua esposa trabalha, você pode juntar renda. Você pode juntar renda até de 3 pessoas para poder compor a renda, para que você tenha mais capacidade, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com a idade, porque sempre é balizado pelo mais velho. Então, se a pessoa tiver mais de 50 anos, o máximo que ela pode financiar é o prazo de até ela ter 80 anos. Então, uma pessoa de 50 consegue pegar um prazo de 30 anos. Uma pessoa de 45 vai conseguir pegar o prazo de 35 anos. Ah, mas se eu tenho 55 anos, então você vai pegar 25 anos, que é o máximo. Que o financiamento tem que terminar, sim, obrigatoriamente com 80 anos e 6 meses. É uma regra do jogo que tem lá. Só que você também tem o quê? As contrapartidas, você vai ter os juros mais baixos do país. Hoje tem juros absurdamente baixos, né? A gente está falando aqui que a Selic já está caindo. Tem especialistas que falam que até o final do ano ela vai estar abaixo de 2%. Então é um momento muito bom para você construir. Então da renda em si eu vou falar porque ela é muito importante. Então você vai colocar a renda lá, você vai somar as rendas que você tem. É sempre a renda bruta, tá? Isso dá muita confusão, por isso que eu falo que tem que explicar. Porque a pessoa fala, mas eu ganho tanto, eu registrado em carteira, tal. Não é. É o quanto vem de total de vencimento Solerite. Mas eu não sou assalariado, eu sou profissional autônomo. Tá, você declara. Ou via Prolabore, se você tem uma empresa, ou via imposto de renda, se você é um profissional autônomo. Ou o MEI, né, que você faz a declaração da pessoa física. Lembrando, hein, MEI é pessoa física. Tem a declaração do MEI pessoa jurídica, que o MEI é um PJ, né, e tem a declaração da pessoa física. Então a gente está sempre falando sobre pessoa física. Então você vai pegar, basicamente você pega todos os rendimentos que você tem, divide por 12, né, e você tem a média de rendimento mensal, você soma tudo isso e coloca lá para fazer a simulação. Bom, aí você fez isso, tem umas outras opções. Se você quer ter relacionamento com o banco, você põe sim. Se você tem dependente, se são mais pessoas que vão compor a renda, se você é funcionário público, você vai lá preenchendo os campos. E quando aparece lá no final, que você clica lá, próxima etapa, vai aparecer modalidades, que é também, quando eu explicar a renda eu vou falar. Mas basicamente existem 2 modalidades hoje que são bastante utilizadas, né? Aqui as utilizam recursos do fundo de garantia por tempo de serviço e as que utilizam outras fontes de recursos, como poupança, enfim, fundo de investimento, enfim, aí são outros recursos. Para quem vai utilizar o FGTS, que está mais no programa Minha Casa Minha Vida ou carta de crédito, FGTS, tem muitas regras ali embutidas, então talvez valha a pena você procurar um correspondente bancário para ele poder te explicar um pouquinho mais. Mas cada cidade ela tem um valor, tá? Então assim, ela varia. Então como eu faço para fazer a simulação? Você vai ter que colocar. Porque se você colocou a sua cidade e o município certinho lá no começo, na hora que clicar e aparecer as opções, não vai aparecer, ela aparece como PMCMV, que é Programa Minha Casa Minha Vida. Ela não vai aparecer essa opção. Por quê? Porque na sua cidade o valor que tem lá estimado, ele ultrapassa. Danilo, mas como é que eu vou saber o valor? Eu acho que essa é a parte mais difícil que tem. E lá no preenchimento você tem que colocar um valor estimado da casa. Eu dou muitas dicas. Como é que eu estimo o valor da casa se eu não fiz projeto, se eu não tenho? Ó, dica, vai estar nas dicas lá do atalho. O que você faz?
você pesquisa o mercado. Então você está lá, você escolheu uma região ou um condomínio, vamos colocar um condomínio para ficar mais fácil. Você vai lá naquele condomínio, vê quanto mais ou menos as casas estão sendo vendidas, são mais ou menos do padrão que você quer fazer, e você tem uma ideia de valor de mercado. Você coloca lá o valor aproximado só para você balizar qual seria a variação. Por quê? Porque o banco sempre vai emprestar só 80% do valor de mercado. Mas Danilo, 80%, 80%, mas 80% dá para você fazer a sua obra. Olha que legal, dá para fazer a sua obra, dá para comprar o terreno, né? É claro que depende um pouco de quanto você consegue tomar de recurso, mas aí você vai fazer. E a outra modalidade que tem é a SBPE. Que a SBPE, ela é uma modalidade hoje que praticamente, você fala, ela tem recursos infinitos, né? Tem muito dinheiro no mercado, o dinheiro está realmente com juro muito baixo. E aí vai aparecer 3 subdivisões, que é o SBPE TR mais taxa de juros, IPCA mais taxa de juros ou taxa de juros fixa. Aí você pode fazer nas 3 e você olha lá que vai ter algumas variações. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. A TR é a taxa referencial, ela tem uma oscilação, mas tem sido praticamente zero nos últimos anos. O IPCA tem a menor taxa de juros, mas em contrapartida ela tem a variação da inflação e a taxa de juros fixa. E aí vai aparecer para a construção, ela vai te dar qual opção está liberada no momento. Então às vezes vai aparecer só uma opção, às vezes vai aparecer 2 opções, e ali você vai poder 3 opções, você vai escolher, faz todas as simulações, você pode só volta à etapa anterior e reescolhe, e lá você vai ter. Então você já sai com uma tarefa da live de hoje. Eu queria saber quanto que eu consigo fazer a simulação. Entra no site, põe os seus dados, insere lá, faz as simulações em todas as opções e você vê qual que lá tem uma ideia boa para fazer, tá bom? Então amanhã, eu quero agradecer vocês. Amanhã a gente vai estar falando, mas será que eu consigo? Porque para mim tem sido uma das perguntas mais frequentes, né? Porque muita gente não acredita que ela consegue. Mas eu vou ser construtora, eu vou ter que cuidar de obra. Não, pessoal, existe uma maneira assim, simples e prática de você fazer isso. Se você tiver conhecimento, você vai fazer a sua jornada. É como se tivesse o GPS, você seguir cada passo, confiar, e lá você vai chegar no seu destino, né? E você vai construir o que? A preço de custo. Entenda bem que aquela variável lucro que é da construtora, quando você faz, mas eu não quero ter essa dor de cabeça. Bom, aí esse canal não é para você, porque aqui é para quem quer construir casa, e para quem quer construir casa vai ter que passar um trajeto desse, porque o destino final é você estar morando na sua casa, mas tem a jornada no meio do caminho, tá bom? Eu espero vocês até amanhã e a gente vai fazer a nossa live aqui. Amanhã vai ser às 14 horas. Vai ser um pouquinho mais cedo por uma questão aqui operacional de energia que vai ter aqui na coisa, mas os demais dias serão sempre às 15 horas, tá bom? Então, com vocês, até amanhã, abraço, tchau.